Olá, igreja, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Quero agradecer você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Que a paz de Deus permaneça sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Mas antes de nós continuarmos a série Esperança Viva, eu quero convidar você e toda a sua família para participarem conosco na próxima sexta-feira do filme A Paixão de Cristo. Nós vamos assistir juntos aqui no Templo da Sexta Igreja o filme A Paixão de Cristo. Então venha para o Cine Sexta, venha com a sua família, será um tempo de comunhão. Nós vamos comemorar, celebrar a Páscoa assistindo esse filme juntos. E no próximo domingo nós continuaremos a nossa celebração de Páscoa. Nós teremos o culto especial de Páscoa às 17 e às 19h30. Então venha participar conosco, será um tempo muito especial em que teremos a oportunidade de celebrarmos juntos o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos continuar a série Esperança Viva, que está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro, uma carta tão preciosa em que temos a oportunidade de extrairmos algumas lições para a nossa vida. E nós já vimos no estudo anterior que o tema central desta carta é o conhecimento completo de Cristo. À medida que nós conhecemos a Cristo, nós nos fortalecemos contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Pedro, aqui na sua segunda carta, ele vai nos ensinar que para combatermos as heresias, nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento acerca de Jesus. Um conhecimento não só teológico, não apenas doutrinário, mas também um conhecimento pessoal, um conhecimento íntimo. É certo que aqui nessa segunda carta, Pedro vai falar muito sobre o conhecimento intelectual, sobre o conhecimento das doutrinas das Escrituras. E nós precisamos, como bons discípulos de Jesus, precisamos conhecê-lo intimamente, mas precisamos também conhecer as doutrinas principais acerca de Jesus Cristo. Quem é o Salvador? Quem é o nosso bom pastor? Você sabe quem é Jesus Cristo? Você o conhece intimamente, pessoalmente, e também você o conhece através das Escrituras? É importante nós termos um conhecimento acerca de Jesus, daquilo que as Escrituras falam a respeito dele. Então, à medida que nós conhecemos a Cristo, nós nos fortalecemos contra as falsas doutrinas e contra a vida imoral. E Pedro, aqui na sua segunda carta, ele vai falar sobre o perfil dos falsos mestres. Alguns falsos mestres estavam atrapalhando o andamento, o crescimento da Igreja de Cristo naquela época na qual o apóstolo Pedro escreveu essa carta. E ainda hoje, os falsos mestres, as falsas doutrinas estão presentes no nosso meio. E Pedro aqui na sua segunda carta, ele vai falar que os falsos mestres introduzam heresias destruidoras na mente das pessoas. Em segundo lugar, Pedro vai dizer que os falsos mestres não vivem de acordo com o que pregam. Ou seja, o discurso é um e a prática é outra. Aquilo que eles pregam, eles não vivem no dia a dia. Ou seja, eles são mentirosos, são hipócritas, são homens e mulheres que estão vivendo uma mentira e querem apenas atenção do público para enganar as pessoas que estão ao redor. Nós vimos também o apóstolo Pedro dizendo que eles vivem práticas libertinas, práticas imorais. Pedro vai dizer que muitos os seguirão as suas práticas libertinas, práticas imorais. Os falsos mestres, eles vivem na imoralidade. Eles não têm um bom testemunho. Eles não têm uma vida santa, uma vida comprometida com Deus. É por isso que nós precisamos julgar aqueles que nós temos ouvido, seja aqueles que anunciam a palavra de Deus, que pregam o evangelho. Devemos ser como o povo de Bereia,
confirmar se aquilo realmente é palavra de Deus, se aquilo realmente é o Evangelho de Jesus Cristo. Eles são promotores de uma falsa conduta. O falso mestre, ele divulga uma conduta irreal, mentirosa, que tem como objetivo enganar as pessoas. Os falsos mestres são movidos pelo dinheiro. Pedro vai dizer que eles são movidos por avareza e farão comércio de vós. E é isso que nós temos visto ultimamente. Muitos púlpitos se transformaram num balcão de comércio. A igreja se transformou numa praça de vendas e o evangelho se transformou num produto a ser vendido. Infelizmente, é assim que muitas ditas igrejas evangélicas estão vivendo nos dias de hoje. Os falsos mestres, eles enganam as pessoas. E eles também são implacáveis e insubmissos. Olha o que Pedro vai dizer no verso 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, temem difamar autoridades superiores. Essa é outra característica dos falsos mestres. Eles são insubmissos. Eles não aceitam uma liderança diante deles. Eles querem criar o seu próprio movimento. Eles querem ditar as regras, as normas, as leis. Eles são mais apegados às normas e às leis do que aos relacionamentos, do que o que as pessoas estão vivendo e sentindo. Eles não são apegados ao amor ao próximo, mas eles são tão somente já apegados à lei. Eles querem cobrar aquilo que eles não vivem. Você já deve ter encontrado pessoas assim, que participavam da comunidade da fé, mas não aceitavam as autoridades espirituais e que acabaram indo para um outro caminho, criando, quem sabe, um outro movimento, uma outra comunidade em que eles podem ditar as regras. Mas se você dá um prazo, depois de um tempo você vai perceber que aquilo era apenas enganação, porque as pessoas começam a ver o mau testemunho, começam a perceber a motivação do coração daqueles indivíduos que querem apenas enganar o povo de Deus. É assim que muitos falsos mestres têm vivido por aí. Então, que no nome de Jesus, que você preste atenção na maneira como vive um verdadeiro mestre, um verdadeiro profeta do Senhor. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Ele ama as suas ovelhas, ele ama os seus liderados. E ele se importa com o coração de cada uma delas. Ele não está ali para extorquir, mas ele está ali para servir, para dar a sua própria vida em favor das suas ovelhas. Um verdadeiro profeta, ele se submete a todo e qualquer tipo de liderança. Ele não se acha o dono da verdade, ele não se acha o melhor de todos, mas o seu coração é simples, o seu coração é humilde. Então que no nome de Jesus, que você possa prestar atenção ao julgar aqueles que estão à sua volta, anunciando as Escrituras, a palavra de Deus. Nós podemos julgar não segundo a nossa carne, mas segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que é lícito nós julgarmos, é lícito nós observarmos aqueles que estão à nossa volta, anunciando o Evangelho, a palavra de Deus. Certa vez um teólogo, ele disse o seguinte: os falsos mestres são mais conhecidos por aquilo que negam do que por aquilo que afirmam. Então os falsos mestres, eles não são mais conhecidos por aquilo que eles ensinam, por aquilo que eles pregam. Eles são mais conhecidos por aquilo que eles negam. Muitas seitas surgem a partir desse pressuposto. Aquilo que eles negam é aquilo que eles vão defender. Aquilo que eles negam será um combustível para a vida daqueles que criaram aquela seita ou que lideram aquele movimento. Eles estão interessados em negar certas doutrinas que a palavra de Deus ensina de forma clara.
mas com seus pressupostos, eles querem enganar as pessoas, querem distrair o rebanho de Deus, a família da fé. Nós não podemos ser conduzidos pelos ventos de doutrinas e modismos, mas devemos ser movidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é atual hoje, ela é atual amanhã e ela será atual para sempre. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Então nós não podemos nos mover por causa dos modismos desse mundo. Nós precisamos seguir a verdade, precisamos seguir as Escrituras, caminharmos com a palavra de Deus no nosso coração e segui-la firmemente. Em segundo lugar, a igreja deixa de estudar a palavra, a igreja que deixa de conhecer as Escrituras, ela se torna isca dos falsos mestres. Então você, como discípulo de Jesus, minha recomendação é: conheça mais e mais da palavra. Estude as Escrituras, debruce sobre a palavra de Deus e que você possa buscar esse conhecimento de todo o seu coração. Que você busque ao Senhor e que esse conhecimento possa te fazer bem, para que você cresça como um discípulo amado de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que haja paz sobre você, que haja conhecimento de Deus sobre você e que você conheça a palavra de Deus como o seu verdadeiro alimento, como aquilo que pode te dar esperança, aquilo que pode realmente defender a sua própria fé. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse tempo de estudo. Te agradecemos pelos nossos irmãos que estão nos assistindo, que o Senhor venha alcançá-los com a tua graça, com o teu poder, e que eles recebam, ó Deus, a bênção para continuarem a vida como discípulo do Senhor, amando a tua palavra e buscando conhecer cada dia mais a verdade. Fique conosco, ó Deus, e nos abençoe. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenham todos aí um bom restante de semana. Um forte abraço e até a semana que vem, se o Senhor permitir. Até logo.